Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 2 de setembro, Setembro chegando aí já para valer, há 4 meses do final do ano, né? Tá rápido, né? O ano, né? Passa rápido. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, por essa permissão de entrar na casa de vocês, sempre procurando trazer assuntos que entendo que seja do interesse da nossa cidade. Pois bem, quem acompanha regularmente o Pensando no Alfreburgo sabe que conversei com o prefeito Johnny Michael no último dia 19. Naquele dia, o prefeito discorreu sobre 3 importantes temas: saúde, educação e concessionárias. Considerando que não foi possível conversar sobre outros temas, notadamente 2 deles, obras e ordem de mobilidade urbana, o prefeito retorna ao programa esta noite para falar sobre esses 2 temas e, se possível, sobre outros temas. Vai depender aí de como a gente vai conseguir conduzir o programa. Enfim, esse é o tema do programa desta noite. O prefeito Johnny Michael retorna ao Pensando no Alfreburgo para continuar a conversa iniciada no último dia 19. Antes de iniciar, eu peço licença a ele, em atenção a uma sugestão que me veio de um assíduo telespectador do programa, para que eu iniciasse um rápido mantra até o programa que antecederá as eleições de outubro próximo. Vocês sabem que o que esses mantras significam Pensando, né? Nessa maneira, eu repetirei os comentários que fiz no Pensando na semana passada, mas no final. Ele falou, Modesto, tem que falar no início. No final, as pessoas já estão, às vezes, se despedindo do programa. O que eu disse naquele dia? Todo mundo sabe que nós já estamos em plena campanha eleitoral, né? Tendo que ela começado no rádio e na televisão no último dia 26, na sexta-feira passada, né? E vocês estão vendo aí na televisão, não sei quem assiste, né? Mas nós temos milhares de candidatos, conforme o TSE. São dezenas de milhares, né? Agora, eu já falei aqui, a gente sabe que tem muitos candidatos que são pessoas do bem, mas tem muitos pilantras safados. Eu tive a curiosidade de entrar no site do TSE, isso já tem, logo depois que terminaram os registros das candidaturas, e abri primeiro no estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei impressionado com o número de candidatos que não deveriam estar concorrendo à eleição. Muitos deles deveriam estar na cadeia, o lugar deles seria na cadeia. Mas no Brasil, esse Brasil leniente, onde nós temos um Supremo que faz tudo, menos defender a Constituição, né? Eles estão soltos, são candidatos. E provavelmente a Justiça, mais uma vez, a Justiça Eleitoral, no caso, a Justiça Eleitoral é formada por alguns membros até do próprio STF. Se o STF pisa na bola, a Justiça Eleitoral vai pisar também, né? Provavelmente homologarão as candidaturas desses pilantras sem vergonha. Então só tem um jeito de a gente evitar que esses pilantras sem vergonha, ladrão, safado, gente tinha que estar na cadeia, ganhem em 2 de outubro. Não votar neles, né, minha gente? Eu fico me pensando quem é que vota numa pessoa declaradamente safada, quem tiver as notícias, ladrão, e são muitos, não são poucos não. Se fosse uma exceção, não, mas são muitos nomes, meu Deus. Aí eu fui ter curiosidade de olhar em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, todos os estados têm nomes que não poderiam estar nas eleições, mas como a justiça falha nessa hora, né, cabe a nós usarmos a justiça, ou seja, não votarmos nesses pilantras. Então, caro eleitor, cara eleitora, cuidado na hora de votar, né? Não dê voto a quem você já sabidamente sabe que é um ladrão, né? Um safado, um corrupto. E alguns crimes piores. Tem gente lá que é acusado aí de crimes contra a honra, pedófilos. É complicado, né? Agressores de mulheres.
Enfim, é muito nego safado concorrendo. Então fica aí, eu vou falar nisso até as eleições, é a forma de nós nos defendermos dele, já que a justiça não vai nos defender, é não votar nessa gente, não é? Bem, peço desculpa ao prefeito por esse mantra, mas eu penso que é necessário. Com a palavra, agradeço o retorno, prefeito. Obrigado por ter retornado. Eu sei que sua agenda é mais do que lotada, mas obrigado por ter vindo. Caterina, por seu boa noite. Boa noite, cada um dos telespectadores aí, participando mais uma vez da programação do Pensando Nova Friburgo. Obrigado, Modesto, pela oportunidade de estar aqui, apresentar um pouquinho das nossas ideias, tudo aquilo que a gente tem construído até o presente momento e o que a gente tem de proposições, perspectivas aí para o futuro. E também aproveitar o momento para enaltecer e parabenizar as suas considerações iniciais, né? É importante trazer essa palavra de conscientização. Estamos se aproximando do pleito eleitoral. É importante que as pessoas votem de forma sã e consciente, né? Infelizmente, né, existem muitas pessoas, vários agentes políticos, né, que querem entrar na política com outras intenções. E já começa errado o Modesto, antes mesmo das eleições, porque começa a fazer determinadas conexões, começa já a se vender para o sistema e, naturalmente, amanhã, sendo eleito aí, né, para um chefe do executivo ou uma cadeira do legislativo, seja no Estado ou na Câmara Federal, né, já vai estar completamente engessado e impossibilitado de tomar as decisões, aquelas que sejam as melhores em favor de um país melhor, né? Então, é importante trazer aí essa palavra, né, de orientação, de conscientização à população, né, e a gente não pode, hipótese alguma, a partir do momento que a gente deposita confiança em alguém e a gente se decepciona, a gente se frustra, principalmente quando esse alguém está diretamente envolvido com atos de corrupção, né, nós não podemos admitir, hipótese alguma, que essas pessoas continuem e perpetuem na política. A gente, apesar de todas as frustrações e decepções que a gente pode ter com o ser humano de modo geral, o que a gente nunca pode perder é a esperança. Então a gente votou em alguém que não correspondeu às nossas expectativas, a gente não pode matar essa esperança no nosso coração. A gente deixa de votar nessa pessoa, inclusive a gente divulga, né, o máximo que foi uma frustração para a gente, e a gente deposita a confiança em outras pessoas, né, e isso é uma democracia salutar, e é dessa forma que eu tenho certeza que a gente vai construir uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, e que, como humanidade de modo geral, a gente consiga crescer em níveis cada vez mais satisfatórios. É bom ouvir suas palavras que vão ao encontro do que eu vejo muita gente. Eu fiz essa colocação a pedido do telespectador, mas não podemos deixar pilantras voltar, né? A gente tenta, né? Vamos ver se a população... Eu sou eleitor, você também é. Vamos evitar isso. Prefeito, como eu falei, 2 temas nós não conseguimos tocar. Esses 2 temas são importantes. Os outros, se possível, nós falaremos dele. Mas o primeiro é em relação às obras no município. Seja as obras que a prefeitura está agindo diretamente ou obras que o Estado está agindo. Eu tenho certeza que se o Estado está agindo aqui é porque existe uma boa consonância com o governo municipal. Que eu já vi prefeitos aqui resolver brigar com o governador e com o presidente da República. Aí não consegue nada mesmo, né? E fecha as portas. Né? Fala um pouco dessas obras aí. Na verdade, Modesto, assim, infelizmente o Nova Friburgo, nesses últimos tempos, ele acabou estagnando, né? E pior do que estagnar, em alguns momentos houve um retrocesso. Se a gente pega o município de Nova Friburgo décadas atrás, nós éramos grande exemplo e referência de exuberância, de atrativo turístico, né? Era um município glamuroso, conhecido e reconhecido nacionalmente, com repercussão internacional, mas nesses últimos anos a gente foi caminhando muito lentamente ao ponto de estagnarmos e, o pior de tudo, nós regressarmos, né? E hoje a gente está nesse processo, né, de retomada de crescimento, de progresso e de desenvolvimento da nossa cidade em todos os níveis e todos os segmentos. E, é claro, evidentemente, isso perpassa por investimentos e aporte de recursos em infraestrutura para melhorar o dia a dia da população. E também, em se tratando de um município que tem uma série de questões de tragédias, muitas situações ao longo da sua história até aqui que gerou
incontáveis prejuízos em desfavor do município, a gente precisa ter um olhar atento, né, para ações de prevenção, né, e obras de contenção. Né? Pensando em todas essas questões, eu me lembro que em 15 de novembro de 2020, fomos eleitos. Menos de um mês depois, eu tive uma reunião, a minha primeira reunião, meu primeiro encontro com o governador Cláudio Castro, e nós já então apresentamos uma série de apontamentos e necessidades e demandas para o município de Nova Friburgo. E, claro, a maior ênfase que nós demos é em relação ao sonho dos friburguenses, das pessoas que moram no entorno da nossa cidade, sobre a retomada das obras do Hospital do Câncer. E a gente bateu muito nessa tecla e hoje é uma realidade. Está sendo investido algo em torno de 51 milhões de reais. O dinheiro já foi empenhado na sua integralidade, o que significa que, né, mesmo que ocorra, né, uma mudança de governador, eu particularmente prefiro que não, mas mesmo que ocorra uma mudança de governador, o dinheiro está garantido, já existe essa reserva e também já foi feito o levantamento de todos os custos que serão necessários, tanto aí para equipar o futuro hospital de oncologia, como também os gastos com o pessoal, da estrutura de modo geral, né? Só com equipamentos, a estruturação do hospital vai gastar algo em torno de 30 milhões de reais. Então, totalizando, vai ser algo próximo de 100 milhões de reais que vai ser investido aí nesse hospital de oncologia, que lá na frente, com a sua inauguração, com o seu funcionamento a pleno vapor, vai fazer com que as famílias friburguenses de todo o entorno não passem mais por todo aquele sofrimento de desgaste, angústia, de ter que viajar horas e horas, e muitas das vezes vai, né, para o atendimento oncológico, e aí tem que esperar até a última pessoa embarcar na van para retornar para o município de Nova Friburgo, além de gerar economicidade aos cofres do município. Né? Claro que isso é muito importante, a gente almeja, né, economizar recursos para que a gente consiga reverter para outras aplicações, atender a outras demandas do município, mas, essencialmente, o melhor de tudo é a gente ter a garantia de um atendimento, um tratamento com mais dignidade, com mais qualidade, de forma mais humana, né? Então, é um dos maiores presentes que Nova Friburgo vai ganhar dessas últimas décadas, né? E provavelmente o maior presente de todos quando o assunto é saúde pública. Né? Então, graças a Deus, o projeto já está saindo do papel. Eu me lembro também que naquela reunião nós falamos muito sobre as preocupações que a gente tem, né, em relação ao período de chuvas aqui na nossa cidade. E aí nós falamos da necessidade da retomada das obras de contenção, que muitas delas estavam paralisadas desde pós-tragédia de 2011, e também batemos muito na tecla acerca da necessidade de fazermos o desassoreamento dos rios daqui da nossa cidade, principalmente o Rio Bengalas. Né? Então, a gente tem, né, nesse momento, já desde o final do ano passado, uma equipe fazendo desassoreamento do Rio Bengalas, algo que não acontecia há muito tempo. Né? Então, é mais um apoio e investimento do governo do estado aqui na nossa cidade. E as obras de contenção hoje têm sido uma realidade. Já foi concluída uma obra de contenção lá na comunidade do Rui Sanglar, foi gasto algo em torno de 5 a 6 milhões de reais naquele investimento, né? Inclusive, além de dar aí a proteção, a segurança, né, que é o objetivo principal dessas intervenções, também até esteticamente ficou bonito, ficou bacana, né, porque foi lá refeito aí, né, toda uma vegetação. Nós temos nesse momento sendo investido algo em torno de 3 milhões e meio, uma obra de contenção na importante comunidade lá do Floresta, né? A obra também tem caminhado aí num ritmo bastante satisfatório. Também a comunidade onde eu falo com muito orgulho, que eu morei a maior parte da minha vida, que é a comunidade do Lazareto, né? Que estava completamente abandonada. A gente já, através aí das nossas intervenções, das nossas provocações, o dinheiro já estava reservado pelo MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. O que faltava, na verdade, era proatividade, iniciativa política para que as coisas acontecessem. Então, através aí da nossa conectividade com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, hoje, um investimento aproximado de quase 9 milhões de reais de contenção, de drenagem, né, em todo o entorno do Lazareto.
é uma obra que também já saiu do papel e hoje está caminhando aí como uma realidade. E também existe um muro que a gente conseguiu com o apoio da Secretaria Estadual das Cidades, e eu lembro quando criança, do lado da mercearia do Marcinho, pouco depois ali da creche Sebastiana, eu de criança já tinha necessidade de fazer um muro de contenção lá, antes mesmo da tragédia. Claro que com o passar do tempo, ano após ano, vai perdendo parte da rua, né? E se o município não tomasse uma medida a tempo, a gente poderia correr o risco de no futuro perder aquela rua que dá acesso inclusive ao bairro de São Cristóvão. Então, já tem toda a mobilização, já iniciou as obras lá também, todo o muro de contenção, com guarda-corpo, algo seguro, né? E um benefício ali para a população. Também, nós estamos hoje já no estágio final de uma grande intervenção lá no Jardim Califórnia, um investimento em torno de 6 milhões de reais, né? Próximo ali à escola Umbelina. Também já iniciou um investimento em torno de 16 milhões de reais, que consiste também em obras de contenção, de drenagem, de recuperação ambiental ali, né, no Jardim Califórnia. E também já iniciou recentemente um projeto que foi um contrato que foi contratualizado com a INEA, né, e a empresa que ganhou a licitação, investimento aproximado, Modestos, de 32 milhões de reais, para concluir as obras do Rio Bengalas, né, e ir até Córrego Dantas de fazer toda a execução de recuperação ambiental. É um grande projeto que vai ter arborização, que também vai ter drenagem, que vai ter construção de alguns equipamentos públicos, né? Então, é algo que não é uma ideia, uma proposição, é um sonho se tornando uma realidade, né? Então, eu fiz questão de trazer aqui mais obras que estão em execução, inicialmente, aquelas que muitas das vezes para o político não tem muito interesse. Eu mesmo não sabia de várias delas. Exatamente. Então, são obras extremamente necessárias para a proteção dos munícipes e para que a gente consiga ter um desenvolvimento sólido e consistente em todas as áreas do município, né? Porque eu já morei muito tempo no Lazareto, no passado, e eu me lembro quando chovia a aflição que a minha família tinha, né? Quando a gente teve aquele período chuvoso de 96, quando tivemos aquela trágica, né, tragédia de 2011, eu me lembro que teve um ano, quando estava terminando de construir a creche Sebastiana, a minha família e algumas outras famílias, nós tivemos que dormir, né, algumas noites ali na creche Sebastiana, de tamanho que era o perigo onde a gente morava, né? Então, infelizmente, ao longo dos tempos, foi permitido de forma irresponsável pelo Poder Público Municipal uma série de construções irregulares, né, que poderiam e deveriam ter sido evitadas, né? E agora também não adianta a gente ficar chorando pelo leite derramado ou ficar apontando que fulano, beltrano, ciclano errou, falhou, né? A nossa responsabilidade, nosso compromisso, sobretudo a nossa obrigação é unirmos forças com o governo do Estado do Rio de Janeiro, com o governo federal, né, para que a gente consiga gerar os benefícios a toda a nossa população. Então, hoje o nosso coração fica muito motivado em saber que essas obras, que grande parte delas já tinham recursos reservados, estavam completamente paralisadas, visivelmente por conta de que não havia a intenção, justamente porque não tem aí os ganhos políticos, né, que os agentes políticos, de modo geral, esperam. Até porque obra de contenção, muro, não dá voto. Exatamente. Isso é falta de responsabilidade. Aí, Modesto, chega lá mais adiante, na hora que acontece uma nova tragédia, né, aí que vai querer começar a agir, que vai querer se mover, se movimentar, aí já é tarde demais, né? Então, por isso que hoje, por exemplo, a nossa Defesa Civil, a gente tem o dobro de funcionários técnicos, de engenheiros, de pessoas extremamente capacitadas, né, porque a gente tem agido muito em um planejamento preventivo, né, a gente tem angariado e buscado recursos, inclusive através aí de emendas parlamentares com o governo federal,
para que a gente invista na nossa estrutura para melhorar a nossa capacidade de monitoramento, para a gente melhorar as nossas condições de previsibilidade, para que a gente consiga agir preventivamente. E é claro que a gente também consiga proteger ao máximo a nossa população para que no futuro, caso a gente tenha alguma tragédia climática, a gente esteja mais preparado do que nunca, né? Então, eu fiz questão de enfatizar inicialmente essas obras aí de contenção e drenagem, que faz parte aí da questão estrutural do município de Nova Friburgo. Bem, você então, tem duas obras importantes isso que eu vou falar agora. E a gente também tem avançado muito para as obras de infraestrutura, porque, Modesto, é muito ruim para o turista visitar a nossa cidade no Natal, né? E já quero aqui adiantar, aproveitar a oportunidade e já gerar uma expectativa positiva nos telespectadores friburguenses, que esse Natal vai ser o Natal que vai marcar a história da nossa cidade. Desde o final do ano passado, a gente já começou a se preparar para o Natal de 2023. Até porque no ano passado a gente tinha algumas inseguranças, uma instabilidade em relação à pandemia, se a gente poderia fazer determinadas atividades ou não. Então hoje, né, que a gente vive um cenário, graças a Deus, completamente diferente do que a gente viveu nesses 2 últimos anos. Então já quero aqui adiantar para a população que vai ser um Natal que vai encher de orgulho todos os friburguenses. Bem, a gente precisa investir em infraestrutura da nossa cidade. É muito ruim o turista chegar no centro de Nova Friburgo, um dos centros comerciais, né, históricos mais bonitos do Brasil, e num período de uma chuva um pouquinho mais forte, ele ficar ilhado, porque tem aí alagamento do principal eixo central aqui da nossa cidade, né? E é pior ainda, né, para os friburguenses e para os nossos comerciantes. Quantos prejuízos nós já tivemos, inclusive no âmbito material, principalmente ali na Rua Farinha Filho. O famoso alagamento da Rua Farinha Filho. Exatamente. Eu já conheço há mais de 30 anos. Eu lembro que eu estava na Câmara e de vez em quando eu ficava ilhado ali na Câmara, a gente não podia sair, né? E a sociedade sempre cobrava e com muita razão. Olha que vergonha, em frente à Câmara de Vereadores, né? Por que os poderes não se unem? Por que não resolve o problema? E eu me lembro muito bem, Modesto, que no período eleitoral nós tivemos aí uma série de entrevistas, debates, e o CDL e a Cianf, né, parecia que estavam alinhados pelo menos nessa mesma pergunta. Eu sei que foi feita a minha pessoa e foi feito aos demais candidatos. Candidato, caso você seja eleito, o que o senhor vai fazer para resolver definitivamente o problema de alagamento na Rua Farinha Filho? Eu me lembro como se fosse hoje. Fui muito sincero, transparente, falei, olha, o município até então não tem condições de arcar com os custos de um projeto desse, mas eu assumo o compromisso de que, junto com a nossa equipe técnica, nós vamos elaborar o projeto, nós vamos bater as portas do governo do estado, do governo federal e daremos o máximo das nossas forças e energias para que consigamos a captação desses recursos para resolver de uma vez por todas esse problema. E foi exatamente o que nós fizemos. Eu me lembro que no início do ano passado, nós reunimos a nossa equipe técnica, criamos aí uma escala de prioridades e uma das prioridades era obra da região central do centro de Nova Friburgo para a gente resolver essa questão de alagamentos. E aí desenvolvemos o projeto e chegamos aí a uma estimativa de valor algo em torno de 15 milhões de reais. Né? Encaminhamos para o Estado, atendemos todos os requisitos pré-estabelecidos por uma resolução publicada aí no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Foi um processo árduo, trabalhoso, né? E tivemos aí, através de uma boa conexão, uma parceria política, conseguimos, então, a sinalização positiva. Então, conseguimos, através de uma boa relação política, conseguimos atender todos os critérios jurídicos e todas as diretrizes técnicas, porque não é tão simples assim, né? Porque você tem que desenvolver o projeto e você tem que atender cada requisito do programa que foi instituído pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E assim nós o fizemos. Então, assinamos o termo de cooperação técnica junto com o Uruan Centro, que é secretário estadual da cidade. Foi feita a licitação,
teve a empresa vencedora e, nesse momento, está tendo aí uma grande mobilização para a feitura do canteiro de obras e muito em breve a gente vai estar iniciando aí uma das maiores obras de infraestrutura dos últimos tempos aqui do município de Nova Friburgo. Eu quero também aproveitar o momento para pedir um pouquinho de paciência à população. A gente sabe que vai gerar um pouco de transtorno, a gente sabe, né, o quanto que vai dificultar a fluidez no trânsito da região central da nossa cidade, mas é temporário. A gente teve uma reunião recente com a empresa, com os representantes de algumas entidades aqui da nossa cidade, justamente para a gente ter um alinhamento, Modesto, e juntos chegarmos a decisões e conclusões que gerem o menor impacto possível, né, a toda a população. Né? Como diz o ditado popular, são males que vêm para bem. Né? A gente vai ter um transtorno que vai ser temporário e a gente vai estar acompanhando de perto a empresa, né, para que as obras caminhem de forma mais célere possível, né? Mas é um transtorno que lá na frente vai ser um ganho muito positivo. Né? Então, é um projeto que foi desenvolvido com toda a tecnicidade, né, das pessoas suficientemente preparadas da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Né? E aí, só para ilustrar, a gente vê ali um volume muito grande de águas da rua Farinha Filho, porque vem muita água, né, das Browns e uma quantidade também significativa de água do bairro Suíço. Isso. Então, a gente já vai fazer toda uma drenagem ali, a partir da subida das Browns, já vai fazer essa captação de água passando pela... Acho que é Monte Líbano. Monte Líbano, e vai exatamente. Sair na Augusto Cardoso. Exatamente. Ali já teve um antigo, eu não sei, mas ali já eu sei que, vendo os históricos aí, a Augusto Cardoso já teve uma galeria no passado muito distante, que deve estar obstruída, acabou, não sei. Exatamente. Mas eu acho que ainda é interessante. Você porque a gente vai tirar, exato, a gente vai tirar aquele volume, o maior volume de água que vai para Farinha Filho, a gente já vai. Fazer o escoamento da mesma, né? Passando ali, né, pela Monte Líbano para chegar até o Rio Bengala. Serão 1.286 metros de drenagem. Não é pouca coisa. Né? É uma quantidade significativa. Uma outra obra também, que é uma das mais aguardadas em relação à infraestrutura do bairro de Olaria, é da Rua Minas Gerais. Né? Toda vez que chove, né, a gente vê uma série de transtornos daquela rua. Né? E aí a gente também pediu o apoio do governo do estado, cumprimos com todos os requisitos, conseguimos aí a aprovação e hoje a obra está em execução, né? Tem caminhado num ritmo também satisfatório, né? E não vai demorar muito tempo que vai ser entregue para a comunidade. Né? Então a gente vai resolver de uma vez por todas o problema da Rua Minas Gerais e também, né, o problema de alagamentos da parte inferior. Né? Mais uma obra de infraestrutura para a população. E aí, Modesto? Só tem mais 3 minutos agora. Prefeito. Opa, eu vou finalizar agora. Aí algumas pessoas dizem assim, mas, prefeito, gasta-se muita energia, né? Gasta muitos recursos nessas obras de infraestrutura, mas o senhor sabe que politicamente daqui a pouco ninguém vai mais lembrar, né? E aí eu falo assim, mais importante é eu ter a consciência tranquila, que tudo aquilo que eu pude e posso fazer para dar mais qualidade de vida à população, a gente tem feito no nosso dia a dia, né? Então, esse espírito que o político tem que ter, que o agente público, de modo geral, precisa ter na sua mente e no seu coração. O mais importante é fazer aquilo que é certo, justo, legal, moral e que, sobretudo, vai atender as expectativas da população e vai melhorar o seu dia a dia. Mesmo que lá na frente não tenha ganho ou bônus eleitorais ou políticos, né? Então, essa mentalidade que a gente tem, é por isso que a nossa prioridade tem sido trabalhar na construção de uma cidade melhor e repito e reitero quantas vezes for necessário. É preciso a gente se preparar para investir em infraestrutura. Inclusive, nós estamos nesse momento fazendo uma rede de drenagem lá na Alameda Quinota com a equipe própria da prefeitura. Eles estão guardando isso há mais de 10 anos e nós estamos com uma equipe lá para resolver de uma vez por todas o problema da Alameda Quinota. Nós, há mais de 10 anos, não passava uma máquina no Morro das Contas, lá em Amparo. Nós fomos lá e fizemos aí todas as intervenções necessárias, botamos patrol, botamos os maquinários, o pessoal, material necessário para garantir uma trafegabilidade de qualidade. Lá em Varginha de Rio Grandina, eu tive
lá recentemente, os moradores disseram que há cerca de 20 anos, Modesto. É isso mesmo, telespectador. Cerca de 20 anos que a prefeitura não cumpriu o seu dever, né, de enviar os maquinários, pessoal e material para poder melhorar a estrada. Lá nós estivemos. Então, a gente tem aí um passivo muito grande, né, que com o passar do tempo a gente tem conseguido resolver parte desses problemas históricos e também, paralelamente, a gente tem avançado e avançado muito dentro desse processo evolutivo da gente, dia após dia, colocarmos Nova Friburgo no nível cada vez melhor e, consequentemente, isso gera desenvolvimento em todas as áreas e contentamento por parte dos friburguenses. Bem, eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro, a obra da Farinha Filho é uma obra fundamental. Eu me lembro de que há muitos e muitos anos esses alagamentos ocorrem. Então, o prefeito está pedindo paciência. Eu estou dizendo para a população, a gente sabe que vai causar transtorno, mas ninguém consegue. É um ditado velho, mas eu considero oportuno. Ninguém consegue fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Então, paciência e bom senso, né? Não é hora de ficar, como eu estou vendo aí alguns empresários no jornal, eu entendo a dificuldade dos empresários, mas tem que resolver. Ou fica com a água, ou espera e a gente resolve. E uma outra frase, eu não lembro quem disse, eu vi essa frase num livro que eu li, que diz que a diferença entre o administrador e um estadista é que o administrador faz obra bonita, o estadista faz obra necessária. E obra de infraestrutura é obra necessária. Então, prefeito, eu prefiro que você seja um estadista do que seja um administrador, e você está sendo nesse aspecto. A gente vai para o rápido intervalo, já passamos até do horário, Marconinho vai me pegar, mas, Marconinho, seus 2 minutos, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando com o prefeito. Eu tenho certeza que ele teria muito mais a falar sobre obras, mas ele já falou bastante sobre obras, a gente vai ter outras oportunidades de falar. Eu quero falar sobre outro tema, prefeito, que é primordial para o município, né? E esse eu considero um dos principais problemas, pois eu não consigo enxergar uma efetiva atuação da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, e não é de hoje, já de várias coisas. Eu não sei, eu reconheço que a ordem de mobilidade urbana no município é muito complicada. Friburgo é um vale, isso não dá muita oportunidade de criar outras vias, né? A nossa ordem é complicada porque a legislação é antiga, mas está aí o problema. O que o prefeito pode falar
para ver se eu, pelo menos eu como cidadão e outros, a gente consiga assistir uma ordem de mobilidade urbana mais efetiva. Bem, na verdade, assim, eu já de muito tempo costumo dizer que um dos grandes problemas dos municípios de médio e grande porte no Brasil é em relação à mobilidade e acessibilidade urbana. Né? É muito mais complexo do que as outras áreas, do que saúde, do que educação, do que qualquer outra área que envolve o ente público. Porque a saúde, a gente vê os problemas, as dificuldades, a gente já identifica quais são as causas, né? Identificando as causas, a gente também já consegue aí, percorrer um caminho para poder resolver. Educação, de igual modo. A questão da mobilidade vai muito além do que os nossos olhos veem no nosso dia a dia. Então, a gente, como município, já deveria ter um plano de mobilidade e acessibilidade urbana, que vai ser o norteador, que vai apresentar as diretrizes, né, para que a gente consiga melhorar a fluidez do trânsito e a mobilidade de modo geral. Né? Então, eu reconheço aqui que nós, como município, estamos atrasados. Nesse momento, nós estamos com o processo muito próximo da gente fazer o agendamento da licitação para contratação de empresa especializada para desenvolver esse plano aqui na nossa cidade. Né? Paralelamente a isso, a gente tem avançado, e graças a Deus temos avançado bem com a COP, em relação ao estudo do transporte coletivo municipal. Né? A gente tem vislumbrado algumas possibilidades, estudado alguns modais, né? Já posso adiantar que a gente vai ter uma transformação de modal em relação ao transporte público municipal. Né? Isso, evidentemente, vai impactar positivamente em relação ao trânsito de Nova Friburgo. Né? A gente, de forma conjunta, com esse estudo da COP, mais esse outro estudo do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, mais, né, o que a nossa equipe tem se empenhado, né, inclusive para melhorar as nossas vias de modo geral, principalmente as vias alternativas, porque a gente precisa ter os investimentos necessários em iluminação, né, em boa trafegabilidade e até em publicidade e divulgação para a população, né, para que as pessoas utilizem também as vias alternativas que a gente tem hoje. Né? Nós temos aproximadamente 130 mil veículos cadastrados no Detran daqui da nossa cidade, sem contabilizar os muitos veículos de outros municípios que passam aqui dentro da nossa cidade. Né? Então, é uma quantidade extremamente significativa. Né? Então, a gente tem buscado aí melhorar a nossa sinalização, que também é bastante precarizada, inclusive a nossa sinalização turística. Né? A gente está aí para fazer o agendamento de uma licitação só para a gente instalar placas turísticas aqui em Nova Friburgo, porque muitas das vezes a pessoa vem visitar a nossa cidade, chega em uma determinada comunidade, chega em um determinado bairro, fica um pouco perdida porque não tem um mínimo de sinalização. Então, é uma falha histórica, né, em que a gente está concentrando aí o máximo de energias e esforços para que a médio e longo prazo a gente consiga aí produzir as melhorias necessárias. Né? Então, hoje a gente tem as nossas ideias, a gente tem os nossos encaminhamentos, mas reconhecemos que o que vai nos dar como luz e norte para que a gente consiga melhorar de modo mais significativo vai ser o Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana. E, é claro, a gente também precisa avançar com o estacionamento rotativo. Né? Os municípios brasileiros, de modo geral, principalmente os turísticos, têm o estacionamento rotativo, o município ainda não tem. Né? Então, a gente também internamente tem montado toda uma estrutura, toda uma base de estudo, porque a gente também vai ter aí um estacionamento rotativo, né, que vai ser positivo, né, e vai ser um benefício para a população, inclusive em relação aí à captação de recursos. Nosso objetivo é aproveitar, né, a mão de obra aí, dos nossos jovens, né, tipo um programa como o Jovem Aprendiz, né, para que ele tenha aí uma oportunidade, né, de uma renda, né, e automaticamente também contribuir aí com o município de Nova Friburgo. Então, a nossa perspectiva é que, quando a gente tiver em mãos esse plano municipal, a gente vai conseguir melhorar e melhorar muito em relação à mobilidade e acessibilidade aqui na nossa cidade. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade, por exemplo, de fazer intervenções nas calçadas, esse né, como problema, a gente... né? Nós temos
a ordem urbana está muito bagunçada, né? O pessoal abusa à vontade e se fala que o Código de Postura é do século passado. Né? De 69. Pois é. É outra falha que o município você tinha que tem. tirar chapéu no cinema, né? Exatamente. É outra falha que o município tem, que grande parte dos seus códigos, das suas legislações, elas são muito arcaicas, né? Década de 60, década de 70. Então, a gente também tem trabalhado muito isso internamente, né? Inclusive aí com um bom diálogo com a Câmara Municipal, para que a gente atualize essas legislações, né? Porque a gente precisa readequar aí a nossa realidade, né? Então, a gente tem avançado, né, na busca dessas atualizações legislativas. Temos aí o nosso plano, né, que esperamos que em breve fique pronto e seja aí um dos grandes norteadores, né, apontando para a gente quais são as principais diretrizes, né, em relação aí à mobilidade e acessibilidade urbana. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer as intervenções nas calçadas, como a gente fez agora recentemente na Vila Amélia, né, a gente tem se atentado a rigor com a legislação vigente, né, garantindo aí a acessibilidade, né, com um piso adequado aí para pessoas com deficiência, né, porque quando a gente fala em mobilidade, a gente tem que falar mobilidade como um todo, claro, né, e pensar não é só veículo, não. Exatamente. Antes do veículo, nós somos pedestres. Exatamente. E pensar principalmente nas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né? A gente tem, como qualquer outro município, uma quantidade significativa, né, de pessoas, né, que têm deficiência visual, né, que têm outros tipos de deficiências, e a gente precisa desenvolver um município que seja cada vez mais adaptado, né, para atender as demandas e as necessidades da sociedade de modo geral, né? Inclusive, a gente está aí avançando com um projeto, né, que um dia eu tenho certeza absoluta que vai ser uma realidade, né? Esperamos que a gente consiga, ainda na nossa gestão, dar passos largos para que, de fato, ele se torne efetivo, ou seja, saia do papel e torne uma realidade, que é todo um processo de revitalização ali da Alberto Braun, né, para pegar toda a fiação elétrica, de telefonia, de internet, colocar numa rede subterrânea para tirar aquela poluição visual, para a gente refazer, né, o piso aí da Alberto Braun e padronização das calçadas, garantindo uma melhor mobilidade para todos, para os deficientes, para as gestantes, né, para o papai, para a mamãe que carrega e empurra o carrinho, né, do filho e da filha, para o cadeirante. Eu me lembro que quando a minha filha, é até recente isso, tá? Hoje ela está com 4 anos de idade, para andar no centro de Nova Friburgo com um carrinho é muito dificultoso. Muito difícil. Porque uma hora tem um buraco, outra hora você não tem o Desnível acesso da necessário, calçada. e aí você tem que pegar o carrinho na mão para atravessar, né? Então a gente precisa evoluir muito, né, em relação à questão de mobilidade na nossa cidade. E esse projeto a gente inclusive já apresentou ao secretário estadual das cidades, Uruan Sintra. A gente está fechando, né, e a gente até falou que ainda não temos um definido, mas que seria um investimento estimado de 30 milhões de reais para mudar toda a realidade da principal avenida aqui da nossa cidade. Inclusive, que é um cartão postal também nosso. Que é o cartão postal. Com mobiliário bacana, com a identidade da nossa cidade, né? E quando a gente apresentou o projeto e essa estimativa para ele se demonstrou assim com muito interesse em ajudar o município. Falou assim: prefeito, manda esse projeto para a gente, que a gente vai aportar o recurso que for necessário para que esse projeto saia do papel, né? E aí, quando a gente fala desse projeto, né, a gente está falando do desenvolvimento da nossa cidade em vários aspectos, e o que a gente vai gerar de atratividade, né, para esse eixo central da cidade, a gente não tem ideia. E o mais importante de tudo, garantindo que a legislação vigente seja cumprida na sua integralidade, pensando principalmente nas pessoas que têm maior dificuldade de mobilidade, né? Então, todas as vezes que a gente vai fazer qualquer tipo de intervenção, né, como a gente tem feito, por exemplo, agora nas nossas escolas, várias escolas e creches, algumas já passaram, outras estão passando por
reformas de pequeno, médio e grande porte, por exemplo, na estação do Rio Grande, Rio Grandino, a gente está investindo algo em torno de R$1.300.000 só para fazer a reforma. E todas essas unidades, inclusive essa, a gente está colocando uma rampa garantindo aí a acessibilidade, né? Algo que não tinha antes. Na verdade, tinha uma rampa que não era uma rampa que garantia acesso nenhum, né? Era uma rampa que não cumpria minimamente a normativa vigente. Porque essas rampas não são construídas assim a supapo, não, tem normas técnicas. Exatamente. Banheiros, tem que ter o banheiro para o cadeirante. Tem a porta tem que ter largura para passar a cadeira. Exatamente. Então a gente tem toda essa preocupação, e aí, Modesto, eu costumo dizer o seguinte: daqui a pouco eu estou saindo. É natural, faz parte da democracia, do processo político e o que a lei, né, estabelece hoje no país. Sendo em 2024, ou mesmo que seja em 2028, passa muito rápido. Então, enquanto eu estiver, eu tenho o dever de fazer o máximo para que a gente consiga construir uma cidade cada vez melhor, que atenda expectativas dos moradores e daqueles que visitam a nossa cidade. É necessário que haja uma obediência em relação ao princípio da continuidade. Repito, daqui a pouco a gente vai sair. E daqui a pouco pode ser até 2028, que passa assim, ó, no estalar de dedos. Então, quem nos substituir secretários, tem que ter esse mesmo espírito, esse mesmo fervor e paixão pela nossa cidade. Vamos construir um pouquinho mais? E cada um vai construindo. Daqui a pouco, a gente se torna uma grande potência brasileira. Haja vista o município de Gramado. Né? Gramado é o que é, porque construiu um processo. Você sabe que eles estiveram aqui na década de 80. Você agora foi lá para ver o que eles estão fazendo, coisas que eles vieram aprender aqui também. Exatamente. E quando eu estive lá com o prefeito Nestor, né, que foi muito simpático, muito atencioso com a gente, ficamos em torno de 3 horas no seu gabinete discutindo. Eu estava ali igual um aluno, estava como um aluno mesmo, eu junto com o secretário de Turismo, Renan, perguntando, né, como que a coisa acontece, como é que é o investimento, como é que é a relação com os empresários, com os turistas, como é que é a situação do trânsito, a gente discutindo sobre muitas ideias, e aí eu cheguei para ele: você sabia que décadas atrás os gestores daqui estiveram na nossa cidade, né? E modéstia à parte, vocês aprenderam com a gente lá. A diferença de vocês para nós é aquilo que eu disse no início, a gente parou no tempo. Eles andaram. E vocês andaram. E olha o nível que eles estão hoje. É uma grande referência no Brasil. Nós paramos, nós regredimos. Nós regredimos. Inclusive, encontrei um friburguense lá, que enche todos nós de muito orgulho, que foi para lá tem aproximadamente uns 10 anos, e ele está muito bem lá, né? Porque ele investiu, né, em algumas casas temáticas, né? Graças a Deus, cresceu muito bem financeiramente. Eu o conheci quando estive lá recentemente, né? E ele falou o seguinte para mim, falou: poxa, prefeito, amo tanto a minha cidade, poxa, pena que ela ficou tanto tempo parada no tempo, porque quem conhece o Nova Friburgo e Gramado, né, não é puxando sardinha para a nossa cidade, não, mas se a gente tivesse no mesmo ritmo de crescimento e desenvolvimento de Gramado desde lá de trás, hoje, indiscutivelmente, nós éramos maiores do que Gramado, com todo respeito, carinho, né, e admiração que a gente tem por Gramado, né? Então, a gente tem dado passos importantes, né, para a gente avançar no município de Nova Friburgo. O que é bom, seja em Gramado, qualquer parte do Brasil, do mundo, a gente tem procurado se espelhar para trazer para cá e fazer ainda melhor. E mais do que isso, o município de Nova Friburgo está no sangue do friburguense, está na sua essência, a sua grande capacidade de ser inovador. Prefeito, né? Nós estamos agora nos últimos 11 minutos. Eu quero que você fale sobre uma questão que eu acho fundamental para a gente, que tem tudo a ver com isso aí. Desenvolvimento econômico. Você tem 10 minutos para falar sobre isso, que eu acho que é muito importante e a população quer saber o que a prefeitura pode fazer para essa cidade se desenvolver mais como, quem sabe, voltar a ser a parada de um caminho, o caminho do céu, né? Quem sabe? Podemos sonhar, né? Não estamos caminhando para isso, Modéstia. Eu tenho certeza absoluta que a gente tem avançado muito nesse sentido. Bem, o município de Nova Friburgo, ele tem uma grande capacidade de resiliência e de empreender.
né? Resiliência do ponto de vista que, apesar de dificuldades, obstáculos, vem tragédia, vem pandemia, vem Covid, ele se reinventa, ele inova, e apesar de todas as dificuldades, às vezes, num momento mais crítico do país, aparecem alguns empreendedores de Nova Friburgo que acabam se destacando. Então, ele é muito resiliente por conta aí dessa sua grande capacidade de empreender. É muito triste, Modesto, a gente vê os números do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil, que em 2020 nós chegamos a ocupar a 75ª posição dentre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro na questão de empregabilidade. Ou seja, dos 92 municípios, a gente estava na 75ª posição. Isso é ruim, muito ruim. Isso é péssimo. Pelo tamanho, pela tradição da nossa cidade. Capacidade. Então, hoje, nós somos disparado o município da região que mais emprega, é o município que mais abre empresas. Inclusive, né, hoje nós somos um destaque aí no estado do Rio de Janeiro. Se a gente pegar os municípios que têm até 265 mil habitantes, nós temos menos do que 200, segundo o último censo do IBGE, né? Nós sempre estamos entre os primeiros, inclusive de vez em quando a gente ocupa a primeira colocação dentre os 81 municípios que têm até 265 mil habitantes. Isso demonstra, né, que quanto mais aumenta os índices de empregabilidade, é que está tendo desenvolvimento na nossa cidade. E sabe por que disso? Também por conta das obras que estão acontecendo, por conta dos investimentos, né, que têm surgido aqui no município. Então, eu pincelei algumas obras que o governo do estado tem feito aqui. Olha quantos empregos. Eu estive conversando com o engenheiro lá da obra do Hospital do Câncer, a expectativa é que daqui a pouco tenha 100, 120 funcionários trabalhando lá. É né, direto. Simultaneamente. Isso né? isso é indireto. De uma obra, direto. De uma obra. A gente está reformando várias escolas, várias creches, estamos construindo unidades novas. Isso tudo vai fomentando aí o emprego na nossa cidade, né? E também a gente tem conseguido o avançar de abrir muitas novas empresas. E também, Nova Friburgo, aos poucos, a gente ainda está engateando, né? Como uma criança, a gente tem avançado em relação à questão turística, né? Então, com os eventos de um modo geral, né? Hoje a gente tem um calendário anual de atividades, a gente ainda está muito aquém, mas muito aquém, Modesto, né, de onde a gente pretende, onde a gente tem certeza que nós vamos chegar, né? Por isso que quando, às vezes, e aí tem sido muito frequente no nosso dia a dia, a gente anda na rua, a gente está no shopping, a gente está na praça, a gente está nos eventos, e muitas pessoas nos elogiam, e eu agradeço, falo, poxa, obrigado, motiva a gente, mas nós estamos ainda muito insatisfeitos, não pelo que a gente fez até aqui, porque tudo que a gente fez foi de acordo com as condições que a gente tem. Mas quando a gente olha lá na frente, ou quando a gente olha lá atrás e vê o que a gente já foi, e olha lá na frente e vê onde a gente pode chegar, a gente percebe que a gente precisa caminhar muito. E eu tenho certeza que um dos grandes fatores motrizes da nossa economia local vai ser o turismo, né? Eu consigo, sinceramente, visualizar Nova Friburgo lá na frente como um município de grande repercussão nacional, que a gente vai conseguir atrair, né, inclusive grandes investidores, né, para plantar suas sementes aqui e fazer aí os seus grandes empreendimentos, né? A gente pega um Gramado, por exemplo, né, e um outro município turístico, e a gente observa que existem pessoas de todas as partes do Brasil em Gramado hoje, né? Antigamente, uma referência nacional, né? Exato. Então, pessoas de todas as partes do Brasil que investiram lá, né? Então, tem os seus comércios, tem, né, os seus espaços, né, temáticos que geram aí também os atrativos para todas as partes do Brasil. Eu me lembro que há décadas atrás existia aí uma grande mobilização dos prefeitos, gestores de modo geral, bater a porta de empresas, de indústrias, né, para que as mesmas se estabelecessem nos municípios. Isso é muito importante e eu e os gestores de modo geral devem fazer, né, mas eu enxergo com uma grande oportunidade e também para isso que nós fomos em Gramado. E é para isso que daqui a pouco nossa equipe turística vai voltar lá, para a gente começar a gerar essas conexões e trazer esses grandes investimentos e investidores do Brasil inteiro
aqui para solo friburguense, né? Porque o turismo é um desenvolvimento econômico sustentável, né? E a gente certamente vai conseguir avançar e avançar muito nesse aspecto, né? E a gente atrair pessoas de todas as partes. Mas é interessante para o município a gente atrair os turistas que vão gastar muito dinheiro na nossa cidade, né? Então, para isso, é necessário que principalmente nós que pertencemos aí ao poder público, façamos a nossa parte, né? De modo que a gente tenha a cidade cada vez mais limpa, a cidade cada vez mais florida, né? Inclusive a gente está desenvolvendo um projeto que vai surpreender muita população. Você sabe que eu sonho em ver a Praça Getúlio Vargas de Emerval Barbosa Moreira, que eu já vi no passado, florida, bonita, cuidada, como dizia o saudoso Doutorado, é a nossa sala de visita. Exatamente. E aí, o Modesto, rapidamente, só para que o telespectador entenda, a médio e longo prazo, vão mudar completamente a realidade do centro de Nova Friburgo. A começar ali do Suspiro. O Suspiro vai ter toda uma revitalização, né? Inclusive é uma condicionante aí para um termo de regularidade em relação ao teleférico. Então, né, vai ter toda a revitalização daquele espaço, né? Dali a gente vai ter um museu, já reservamos mais 2 milhões de reais para a Fundação Dom João VI, que a gente vai ter o primeiro museu de Nova Friburgo. Então, o Luiz Fernando Foli, que é o presidente da fundação, com toda a equipe, tem trabalhado diuturnamente na elaboração desse projeto. O esboço dele já foi aí enviado para ser submetido ao INEPAC, né? A gente conseguiu fazer uma repactuação com o Ministério Público Federal em relação à Praça Getúlio Vargas, né? Aquele TAC desde lá de trás. Aquele negócio de sair cavocando praça. Isso, da arqueologia. Então, a gente conseguiu chegar ao alinhamento. Não vai ter mais o serviço de arqueologia. Aquilo ali foi uma invenção cá entre nós. Não sei de onde tiraram aquela ideia, né? Então, isso, graças a Deus, já está superado. A gente está avançando aí com uma licitação. A gente vai fazer a destoca, né, que é o natural, né, do que restou lá das árvores. E também já estamos caminhando aí, vai ser até de forma participativa, a sociedade vai ter voz e vez, vai ter audiência pública para fazer um projeto de revitalização da Praça Getúlio Vargas, né? Também vamos fazer uma revitalização da Praça Demerval e o projeto que eu falei agora há pouco, da Alberto Braun. Então, no futuro, a gente vai ter tudo repaginado, a começar do Suspiro, entrando ali, né, na Praça Getúlio Vargas, com o Museu da Fundação Dom João VI, Praça Demerval e Alberto Braun. E né? Sem alagamento na Farinha Filho. Sem alagamento, sem poluição visual. E aí, o Modesto, eu ouso dizer que a nossa cidade vai ser uma das... Já né? Com todas as suas dificuldades e limitações, já mas ela vai ter uma ênfase ainda maior como uma cidade muito exuberante no cenário nacional. E aí, de vez em quando a gente vê as redes sociais, principalmente, a gente vê foto de Campo do Jordão, vê foto de Gramado e tantos outros lugares. Nova Friburgo pode esperar. Daqui a médio e longo prazo, a gente vai ter aí uma mudança muito significativa. E o interessante, para finalizar, lá em Gramado, conversando com as pessoas, lá não tem, só fica desempregado porque não quer trabalhar. A verdade é essa, né? Porque não falta emprego lá, né? E emprego com boa remuneração, né? Porque como o custo de vida lá acaba sendo alto, né? Então as pessoas, o município precisa buscar pessoas de outros municípios, né, para poder trabalhar lá, porque o que tem dentro do município de Gramado não dá conta de atender todas as demandas, porque é um investimento, é um empreendimento atrás do outro, né? Tem pessoas que vão lá todo ano, cada ano que vai, vê uma coisa nova e uma coisa diferente. Isso que é importante. Gramado tem hoje um turista que retorna, e ele só retorna se ele achar bonito e achar que tem mais coisa para procurar, né? Prefeito, chegamos no minuto 59, infelizmente, acabamos. A telinha para o senhor. Agradeço muito a sua presença nesses 2 programas. Vamos dar um tempinho. Eu convido para ver o prefeito daqui a alguns meses para voltar aqui, se Deus quiser. Tem o Zuri também, que eu tenho certeza que está com vontade de conversar com o prefeito.
A gente faz essa parceria, um pouco vai no Zuri, um pouco vem aqui, e a gente mantém o friburguense informado, porque a TV Zoom está aí para isso, tá bom? Eu agradeço a sua presença. Telinha para o seu minuto aí. Bem, Modesto, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Pensando Nova Friburgo. No outro programa a gente falou um pouquinho de saúde, de educação, de concessionários. Hoje nós falamos aí de obras, de mobilidade, de acessibilidade urbana, um pouquinho de desenvolvimento econômico, de turismo, né? E eu tenho certeza que a gente tem unido forças para que a gente invista tudo que somos e temos para construir uma cidade melhor, não apenas em uma, duas ou três áreas, mas como um todo. Né? Então, eu tenho certeza que com o passar do tempo, e a sociedade já tem percebido isso, o quanto que a gente tem evoluído. Mas quanto mais a gente avança, mais a gente reconhece que precisa melhorar. Mais o nosso coração pulsa e é impulsionado para que a gente gaste todas as nossas energias para que a nossa cidade, dia após dia, seja colocada aí no nível, no patamar de protagonista e que atenda às expectativas dos corações de todos os friburguenses. Obrigado, Modesto. Obrigado a todos vocês, friburguenses. Abraço, Deus abençoe. Bem, perfeito. Eu desejo sucesso a você e a sua equipe, porque se vocês forem bem, ganhamos todos nós. Eu canso de falar. Campanha a gente faz na época das eleições. Depois, quem senta na cadeira número 1 precisa de que a gente tenha, digamos, claro, a gente faz as nossas críticas, mas a gente tem que torcer para que o prefeito vá bem e a sua equipe seja boa, porque se o prefeito for bem, a cidade ganha. Se o prefeito for mal, a cidade perde. Então é simples assim, né? Não tem muito o que inventar. A política, a gente deixa a política partidária para a época das eleições. Agradeço lá em cima o Marconim, mais uma vez está colaborando comigo, a Alice que também está ajudando. E vou deixar uma frase, quem disse foi John Kennedy, né? O famoso presidente norte-americano. Ele disse o seguinte: a hora de consertar o telhado é quando o sol está brilhando. A hora de consertar o telhado é quando o sol está brilhando. Eu volto às eleições de 2 de outubro. 2 de outubro é um dia que o sol estará brilhando. Então vamos tentar consertar o nosso telhado votando de forma consciente. Bandido, safado, ladrão, nunca mais. Um abração a todos.